Tudo começou em Boston, Massachusetts, no ano de 1962, quando várias mulheres idosas começaram a ser encontradas mortas em suas casas, onde geralmente viviam sozinhas. A partir disso, o terror começou a tomar conta da cidade. O assassino não levou muito tempo para ser identificado, porém até hoje existem dúvidas se de fato ele era o autor de todos esses crimes, ou então se houve uma conspiração macabra por trás dessa história. Então, antes de você continuar o vídeo, vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal. Me siga nas minhas redes sociais que vão estar aqui na tela. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Anna Lessers, uma costureira de 55 anos e muito devota da igreja, foi a primeira vítima a ser assassinada. Isso na noite de 14 de junho de 1962. Ela morava sozinha em um modesto apartamento. Naquele dia, seu filho Juris tinha combinado de ir buscá-la para irem juntos a um funeral. Porém, chegando ao local, ele encontrou o corpo dela no banheiro. Ela estava com uma corda em volta do seu pescoço, amarrada em formato de laço, e inicialmente seu filho achou que ela tinha tirado a própria vida. Os detetives de homicídios chamados James Mellon e John Driscoll encontraram a Anna em um estado terrível. Ela estava nua e havia sido abusada sexualmente. E o apartamento parecia ter sido roubado, porque tinha vários itens e também a sua bolsa espalhadas pelo chão. Apesar do que parecia ser um roubo, um relógio de ouro e joias foram deixadas para trás. A polícia achou aquilo estranho, mas concluiu que tinha sido um roubo mal sucedido. Pouco menos de 3 semanas, em 28 de junho de 1962, a Mary Millan, de 85 anos, também foi encontrada morta em sua casa. A Mary também tinha sido atacada, porém a sua autópsia relatou que ela havia morrido de ataque cardíaco. 2 dias depois, o corpo de Nina Nichols, de 68 anos, também foi descoberto na área de Bridgeton, em Boston. Mais uma vez, parecia ser um roubo, apesar dos objetos valiosos de prata que ela tinha em casa estarem intocados. Nessa altura, a teoria de roubo mal sucedido não parecia mais fazer sentido para os detetives. Além do mais, a Nina Nichols também foi encontrada nua, com as pernas abertas e com meias amarradas em formato de laço em seu pescoço. E no mesmo dia, um segundo corpo também foi descoberto, apenas alguns quilômetros ao norte de Boston, no subúrbio de uma cidade chamada Lynn. Ellen Blake era uma mulher divorciada de 65 anos e seu assassinato foi o mais horrível desde então. Ela sofreu lacerações nos seus órgãos genitais e, mais uma vez, ela também foi encontrada com a marca registrada do assassino, que era um laço amarrado em seu pescoço, dessa vez feito com o sutiã da vítima. Como nos crimes anteriores, parecia uma cena de roubo. Após esse assassinato brutal, ficou claro que Boston tinha um serial killer à solta. O comissário da polícia, chamado Edmond McNamara, pediu que todos os policiais que estavam de licença que retornassem imediatamente ao trabalho, devido à gravidade da situação. E um aviso também foi feito na imprensa para que a população, principalmente feminina, de Boston, não abrisse a porta para estranhos e que tomassem o máximo de cuidado, principalmente as que moravam sozinhas. A polícia nessa altura já tinha traçado um perfil do assassino. Eles estavam procurando por um psicopata cujo ódio por mulheres mais velhas poderia estar ligado ao seu próprio relacionamento passado com a sua mãe. Dois meses se passaram desde o início dos assassinatos e a polícia até então não tinha conseguido identificar um suspeito para os crimes. E os números de mortes continuaram aumentando. Em 19 de agosto, um quinto assassinato brutal ocorreu na rua Seven Grove Street, também em Boston. A vítima era uma mulher viúva chamada Ida Irga, de 75 anos. Ela havia sido estrangulada e foi encontrada de costas no chão vestindo uma camisola marrom que estava rasgada. Suas pernas estavam afastadas uma da outra e apoiadas em 2 cadeiras, e uma almofada tinha sido colocada embaixo das suas nádegas. E como nos outros assassinatos, não havia sinal de entrada forçada na casa. Menos de 24 horas depois, o corpo de Jane Sullivan foi encontrado não muito longe da vítima anterior. A enfermeira de 65 anos havia sido assassinada e foi encontrada morta no banheiro. Ela havia sido estrangulada com as suas próprias meias de nylon. O terror se espalhou por Boston enquanto a cidade temia outro ataque. Mas se passaram 3 meses antes que o estrangulador atacasse novamente. E dessa vez a vítima foi uma mulher jovem.
A Sophie Clark era uma estudante de 21 anos que se preocupava muito com a sua própria segurança e raramente tinha novos namorados. Seu corpo foi encontrado em sua casa em 5 de dezembro de 1962 e ela morava a poucos quarteirões da primeira vítima do serial killer. A Sophie foi encontrada nua e tinha sido abusada sexualmente. Ela também havia sido estrangulada com as suas próprias meias. E pela primeira vez as autoridades encontraram sêmen no corpo da vítima. De alguma forma, apesar das precauções da Sophie, ela ainda assim aparentemente abriu a porta para o assassino e o deixou entrar, assim como todas as outras vítimas. A Sophie não se encaixava no mesmo perfil das outras vítimas e até então ela tinha sido a única vítima jovem a ser assassinada. Mas mesmo assim, a polícia tinha certeza que o autor do crime era o mesmo dos outros assassinatos. Além disso, dessa vez eles tinham uma pista sobre a possível identificação do assassino, que era o seu sêmen. Uma vizinha da Sophie informou à polícia que um homem também tinha batido em sua porta naquele dia e tinha insistido para entrar alegando ter sido enviado para pintar o seu apartamento. A vizinha da Sophie falou que deixou o homem entrar, mas falou que seu marido estava dormindo no quarto ao lado, e então, imediatamente, esse homem foi embora. Então a polícia concluiu que provavelmente esse homem era o assassino e que seu modus operandi era fingir que era um profissional contratado para averiguar o apartamento das vítimas e uma vez lá dentro ele agia. E por isso que nenhuma casa de nenhuma das vítimas tinha sinais de arrombamento. 3 semanas depois, outra jovem foi assassinada, chamada Patricia Bizetti, de 23 anos. Ela estava grávida de poucos meses quando foi encontrada morta em seu apartamento perto da área onde a Ana, a primeira vítima, e a Sophie moravam. A Patrícia não apareceu para trabalhar e seu chefe foi até a sua casa para verificar se estava tudo bem e então ele encontrou seu corpo. Seu corpo estava em sua cama, coberto por lençóis, e ela havia também sido abusada sexualmente e estrangulada com as suas próprias meias. Nos próximos dias, não tiveram novos ataques. Enquanto isso, a polícia tentou desesperadamente encontrar qualquer conexão entre as mulheres assassinadas e também entre as pessoas que elas conheciam. E todos os criminosos sexuais da cidade, já identificados pela polícia de Boston, foram entrevistados novamente, mas ainda assim nada foi descoberto. Após 3 meses sem novos ataques, em março de 1963, já no ano seguinte, a onda de assassinatos recomeçou. Dessa vez, o corpo de Mary Brown, de 68 anos, foi encontrado e ela tinha sido estrangulada e abusada. A vítima morava na cidade de Lawrence, a cerca de 40 quilômetros de Boston. 2 meses depois, a 10ª vítima foi encontrada. A Beverly Simmons tinha 23 anos e havia perdido o ensaio do coral no dia do seu assassinato, que foi em 8 de maio daquele ano. Ela foi encontrada com as mãos amarradas nas costas com um dos seus lenços, e uma meia de nylon e 2 lenços estavam amarrados em seu pescoço. Um pedaço de pano estava tampando a sua boca e dentro da boca tinha sido enfiado um outro pano. Nesse caso, ela tinha sido morta a facadas. Ela levou 4 facadas em seu pescoço e 22 facadas pelo seu corpo. Dessas 22, 18 facadas tinham sido feitas no formato de um alvo em seu peito direito. Ela havia sido abusada também, mas não havia evidências de sêmen no local do crime. A polícia concluiu que ela tinha sido esfaqueada porque o assassino não teria conseguido a estrangular como as outras vítimas, porque ela era cantora e tinha os músculos da garganta bem fortes. Então a polícia concluiu que, como o assassino não conseguiu estrangular essa vítima, ele optou por dar facadas. A polícia nessa altura já estava completamente desesperada, com a imprensa pressionando e também com toda a população das cidades aos redores de Boston, e já fazia meses que os assassinatos vinham ocorrendo e até então nenhum suspeito tinha sido identificado. Em 8 de setembro daquele ano, na cidade de Salem, a 35 quilômetros de Boston, uma mulher chamada Evelyn Corbin, que era divorciada e tinha 58 anos, também foi encontrada morta. Ela foi encontrada nua na sua cama e sua calcinha tinha sido enfiada na sua boca. E novamente havia vestígios de sêmen também na sua boca. O apartamento dela também aparentemente tinha sido saqueado de maneira semelhante aos crimes anteriores. Em 23 de novembro, a Joan Graff, uma designer industrial de 23 anos, foi abusada e morta em seu apartamento na cidade de Lawrence. Algumas testemunhas deram descrições do criminoso nesse caso, e essas descrições batiam com as do homem que pediu para pintar o apartamento da vizinha da Sophie Clark.
A descrição detalhava um homem vestindo calça verde escura, camisa escura e jaqueta. Então a polícia tinha certeza que em todos esses assassinatos que vinham ocorrendo desde 62, eles estavam lidando com o mesmo serial killer. Em 4 de janeiro de 1964, um dos assassinatos mais horríveis foi descoberto, quando 2 mulheres encontraram o corpo da sua colega de quarto. A Mary Sullivan foi encontrada morta sentada em sua cama, encostada na cabeceira. Ela tinha 19 anos e foi estrangulada com uma meia escura. Ela havia sido abusada sexualmente com um cabo de vassoura. E tudo ficou mais macabro quando as autoridades viram que o assassino tinha deixado um cartão de Feliz Ano Novo preso entre os pés da vítima. O modus operandi era o mesmo de sempre. O apartamento tinha sido saqueado, poucos objetos de valor tinham sido levados e a vítima tinha sido estrangulada com as suas próprias roupas íntimas, amarrados em formatos de laço. Amostras de fluido seminal foram retirados do corpo da Mary e do cobertor que estava na cama. Então, entre 14 de junho de 1962 e 4 de janeiro de 64, 13 mulheres solteiras com idades entre 19 e 85 anos foram assassinadas aos redores de Boston. Sem saber a identidade do assassino, a imprensa já se referia a ele como o estrangulador de Boston. A maioria das mulheres foram agredidas sexualmente em seus apartamentos e depois estranguladas com peças de roupa. A vítima mais velha acabou morrendo de ataque cardíaco durante o ataque, e 2 vítimas foram esfaqueadas até a morte. Nas residências não havia qualquer sinal de entrada forçada ou arrombamento, o que fazia parecer que as mulheres conheciam o assassino ou permitiram que eles entrassem em suas casas. Desde os primeiros crimes, em 62, a imprensa fez uma ampla cobertura dos acontecimentos, e ainda assim o serial killer não ficou intimidado e continuou matando até o ano de 64. A cidade entrou em pânico total e a situação levou à convocação de um investigador de ponta para liderar a caçada ao estrangulador de Boston. O procurador-geral de Massachusetts, chamado Edward Brooke, que era o policial de mais alto escalão do estado, começou a trabalhar em 17 de janeiro de 64. Para levar finalmente o serial killer à prisão. E obviamente houve muita pressão em cima do Edward para que ele resolvesse aquela situação. Ele chefiou uma força-tarefa e montou uma equipe permanente para o caso. Ele trouxe para sua equipe um procurador-geral assistente chamado John Bottomley. Nessa altura já tinha milhares de páginas de relatórios sobre o crime. E a polícia tinha feito a descrição mais provável do assassino. Eles acreditavam que ele tinha cerca de 30 anos de idade, era um homem com aparência de limpo e organizado e fazia serviços manuais. E provavelmente era um homem solitário, divorciado ou então separado. Apesar de todos os esforços da polícia, o principal suspeito acabou sendo encontrado por um acaso. No outono de 64, a polícia também estava tentando resolver uma série de abusos sexuais que vinha ocorrendo por um homem que havia sido apelidado de Homem Verde, ou então o Homem das Medidas. Em 27 de outubro daquele ano, um estranho entrou na casa de uma mulher bem jovem em Cambridge, se passando por um detetive. Ele amarrou sua vítima à cama dela e a agrediu sexualmente. Porém, de repente, ele parou o ato e disse "sinto muito" e fugiu da casa. A vítima deu à polícia uma boa descrição bem detalhada do criminoso e a polícia identificou o agressor como sendo Albert Henry DeSalvo. Quando sua foto foi publicada nos jornais, muitas mulheres o denunciaram falando que também tinha sido vítimas dele. E como eu falei, nessa altura, com tantas denúncias de abusos sexuais, eles já tinham apelidado aquele abusador de Homem Verde ou o Homem das Medidas. E então, o Albert DeSalvo foi identificado como sendo o criminoso. Albert DeSalvo nasceu em 3 de setembro de 1931 na cidade de Chelsea, em Massachusetts. Ele tinha 4 irmãos e teve uma infância muito difícil. Ele era filho de Frank e Charlotte DeSalvo e seu pai era um homem alcoólatra e muito violento. Ele chegou a quebrar todos os dentes da sua esposa e certa vez dobrou os dedos dela para trás até quebrá-los na frente dos seus filhos. Ele também trazia garotas de programa para casa e tinha atos sexuais com elas na frente da sua esposa e dos seus filhos pequenos. Com todo esse histórico paterno, o Albert DeSalvo começou a torturar animais quando ainda era criança e também começou a praticar pequenos furtos no início da sua adolescência. Ele se tornou um delinquente e cresceu entrando e saindo da prisão por pequenos delitos e também por violência. Aos 12 anos de idade, ele foi preso pela primeira vez por agressão e roubo. No mesmo ano, ele foi enviado para a Lima School for Boys, que era um reformatório.
No ano seguinte, ele recebeu liberdade condicional e começou a trabalhar como entregador. Em 1946, ele voltou para o reformatório por roubar um automóvel. Depois de cumprir sua segunda sentença, o DeSalvo ingressou no exército dos Estados Unidos e se tornou campeão de boxe peso médio entre as tropas da Europa. Durante uma turnê na Alemanha, ele conheceu a Irmgard Beck, uma garota da Alemanha. O casal se casou e voltou para os Estados Unidos. Eles viviam modestamente e, apesar dela ter dado à luz a uma menina deficiente, a família conseguia se sustentar bem. E o segundo filho do casal era um menino saudável. O DeSalvo parecia ter se tornado um homem de família, bem querido e também apreciado pelos seus colegas e até mesmo pelo seu chefe. Porém, em 1960, o DeSalvo foi preso por invadir uma casa. Na ocasião, ele admitiu que ele era o Homem das Medidas, ou então o Homem Verde. Esse era o apelido de um predador em série que ia de porta em porta em Cambridge disfarçado de caça-talentos. Ele entrava na casa das mulheres com essa desculpa e uma vez lá dentro, ele usava uma fita métrica para fingir que estava tirando as medidas da vítima. Em seguida, ele molestava suas vítimas. Ele foi condenado a 18 meses de prisão e cumpriu apenas 11 e depois foi libertado em 1962. Na sua segunda onda de crimes, ele ficou conhecido como o Homem Verde por causa da cor das roupas que ele usava quando cometia suas agressões sexuais. O DeSalvo foi preso em 64, acusado de ser o tal Homem Verde, que vinha abusando das mulheres da cidade. Porém, ele não foi identificado como sendo o estrangulador de Boston. Em 1965, enquanto estava sob custódia policial no Bridgewater State Hospital, antes do seu julgamento, o DeSalvo confessou ser o estrangulador de Boston e de ter cometido todos os 13 assassinatos. Ele primeiro confessou ao seu companheiro de cela chamado George Nassar, que era um assassino muito inteligente e altamente perigoso. O George Nassar então notificou seu advogado, que era o F. Lee Bailey, o mesmo advogado que mais tarde representou o O.J. Simpson. O advogado Bailey entrevistou o DeSalvo para descobrir se ele era realmente o serial killer. E na ocasião, o DeSalvo descreveu os assassinatos com detalhes, falando até dos móveis dos apartamentos de suas vítimas. Esse advogado então pegou o caso do DeSalvo imediatamente. A confissão foi feita em sessões de interrogatório que contaram com hipnose induzida, feito pelo William Joseph Bryan, um médico pioneiro em hipnose, e a confissão também foi feita em interrogatórios sem hipnose, todos feitos na presença do procurador-geral assistente John Bottomley. Quando Bailey disse à esposa do DeSalvo que seu marido havia confessado ser o serial killer, ela não acreditou e disse que ele estava apenas fazendo aquilo para receber a recompensa que estavam oferecendo a quem desse informações sobre o serial killer. Então, o que aparentemente aconteceu foi que o DeSalvo e o George Nassar tinham feito um acordo enquanto estavam presos juntos. Esse acordo era para que o DeSalvo admitisse os crimes e os dois dividissem o dinheiro da recompensa. O DeSalvo tinha planejado tudo. Ele acreditava que ele poderia convencer o conselho psiquiátrico de que era louco. E como ele já ia receber uma pena muito ruim pelos seus crimes sexuais, se ele assumisse ser o serial killer, ele ainda garantiria segurança financeira para sua família através da recompensa que ele iria receber. Enquanto isso, o DeSalvo daria o direito ao seu advogado, o Bailey, de escrever a sua história sobre seus crimes e então ganhar o dinheiro necessário para pagar pelos honorários do advogado. Após uma segunda visita e ouvindo o DeSalvo descrever em detalhes terríveis o assassinato da Ida Irga, de 75 anos, o Bailey estava convencido de que seu cliente era o estrangulador de Boston. Quando ele perguntou ao DeSalvo por que ele escolheu uma vítima tão idosa, o homem respondeu friamente: "Atratividade não tem nada a ver com isso", fecha aspas. Depois de muitas horas de interrogatório e detalhes minuciosos sobre o que as vítimas usavam ou como eram seus apartamentos, tanto o Bailey quanto a polícia ficaram convencidos de que tinham capturado o serial killer. E uma revelação perturbadora foi quando o DeSalvo descreveu um ataque que ele fez a uma garota dinamarquesa. Ele falou que enquanto a estrangulava, ele se viu no espelho e ficou horrorizado quando viu o que estava fazendo. Ele falou que na ocasião ele soltou a mulher e implorou que ela não contasse nada à polícia, disse "sinto muito" e fugiu da cena do crime.
Embora houvesse algumas inconsistências na sua confissão, o DeSalvo foi capaz de citar detalhes dos assassinatos que não haviam sido tornados públicos até então. Porém, não havia nenhuma evidência física para comprovar que a sua confissão era verdade, e por isso ele não pôde ser acusado pelos assassinatos das 13 mulheres. Seu julgamento aconteceu em janeiro de 67 e o DeSalvo, com então 35 anos, foi condenado apenas por agressão sexual, roubo e furto, e foi condenado à prisão perpétua. O advogado de defesa fez um acordo judicial onde o DeSalvo assumiria a culpa dos crimes e, em troca, seria retirada a possibilidade de pena de morte. E também seria preservada a possibilidade de um eventual veredito de insanidade. O Bailey ficou muito irritado com a decisão do júri de colocar o DeSalvo em prisão perpétua. Ele disse, abre aspas, meu objetivo era ver o estrangulador acabar em um hospital, onde os médicos poderiam tentar descobrir o que fez o matar. A sociedade é privada de um estudo e isso pode ajudar a deter outros assassinos em massa, que vivem entre nós, esperando o gatilho disparar dentro deles, fecha aspas. Em fevereiro daquele ano, o DeSalvo fugiu com outros 2 presos do Bridgewater State Hospital. Um bilhete foi encontrado em seu beliche endereçado ao superintendente da polícia. No bilhete, o DeSalvo afirmava ter fugido para chamar a atenção para as condições do hospital e também para sua própria situação. 3 dias após a fuga, ele ligou para o seu advogado para se entregar para a polícia. Seu advogado então enviou a polícia para prendê-lo novamente. Após a fuga, ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima. Em 68, o Dr. Ames Ruby, médico-diretor do Bridgewater State Hospital, disse que acreditava que o DeSalvo não era o estrangulador de Boston. Muitas autoridades, na verdade, acreditavam que provavelmente os autores dos crimes tinham sido vários assassinos e não o DeSalvo, e que ele só tinha assumido o crime porque sabia que de qualquer forma pegaria a prisão perpétua pelo crime de abuso sexual e também para receber a recompensa em dinheiro. George Harrison, um homem que ficava na mesma cela do DeSalvo, na época afirmou ter ouvido outro preso treinando o DeSalvo a confessar e dar detalhes dos assassinatos do serial killer. E esse preso, no caso, é do George Nassar. Então, o que parecia para as autoridades é que o George tinha treinado o DeSalvo para ele admitir os crimes do estrangulador de Boston. E se o George sabia tantos detalhes dos crimes do estrangulador de Boston, provavelmente ele poderia estar envolvido de alguma forma nesses crimes. Já o advogado do DeSalvo, o Bailey, dizia que acreditava que o seu cliente era sim o assassino. A Susan Kelly, autora de um livro que conta sobre esse caso, extraiu os arquivos do caso e ela argumenta que os assassinatos foram obra de vários assassinos e não de um único indivíduo. O ex-agente do FBI chamado Robert Hessler disse que juntando tantos padrões diferentes nos assassinatos é inconcebível que todos eles possam se encaixar em um único indivíduo. Em novembro de 73, o DeSalvo pediu para ver o médico com urgência porque tinha algo importante a dizer sobre os assassinatos do estrangulador de Boston. Porém, na noite anterior ao encontro, o DeSalvo foi morto a facadas na prisão. Devido ao nível de segurança máxima da prisão, presume-se que o assassinato foi planejado com a cooperação entre funcionários e prisioneiros do local. Seja qual for o caso, e embora não tenha havido mais assassinatos do serial killer depois que o DeSalvo foi preso, o caso do estrangulador de Boston nunca foi encerrado. Apesar da sua confissão, as pessoas que o conheciam e trabalharam pessoalmente com o DeSalvo duvidaram que de fato ele era o serial killer. No ano 2000, a advogada e ex-jornalista Elaine Sharp assumiu a causa da família DeSalvo e da família da Mary Sullivan. A Elaine Sharp estava ajudando os DeSalvo na tentativa de limpar o nome dele. Ela ajudou a organizar as exumações dos corpos da Mary Sullivan e também do DeSalvo. E tendo acesso aos relatórios da polícia, ela notou várias inconsistências entre as confissões do DeSalvo e as informações da cena do crime. Por exemplo, ela observou que, ao contrário da confissão do DeSalvo sobre o assassinato da Mary Sullivan, ela não foi estrangulada com as mãos, mas o assassino usou algum outro modo de estrangular ela. O patologista forense Michael Baden observou que o DeSalvo errou o horário que tinha ocorrido o assassinato. Então, décadas após os assassinatos, a família do DeSalvo e um sobrinho da Mary Sullivan, a última vítima do serial killer, pressionou as autoridades a reabrir o caso e realizar testes forenses para determinar se o DeSalvo era culpado ou inocente pelos assassinatos. Em 2001, o corpo do DeSalvo foi exumado e testes de DNA foram feitos e comparados com o fluido seminal encontrado na Mary Sullivan, e o resultado foi inconclusivo.
E então, essas amostras foram armazenadas, aguardando que a tecnologia melhorasse para realizar novos exames. Em julho de 2013, 50 anos depois do primeiro crime do serial killer, uma nova análise forense foi feita, usando os fluidos encontrados na Mary Sullivan e com o DNA do DeSalvo, e foi revelada uma correspondência familiar entre as evidências do DNA encontrados na vítima e com o sobrinho do DeSalvo. Então, o corpo do DeSalvo foi exumado novamente para uma reavaliação, e dessa vez as descobertas confirmaram que o sêmen encontrado na vítima pertencia ao DeSalvo. Em 19 de julho de 2013, o promotor público do condado de Suffolk, a procuradora-geral do estado, chamada Martha Coakley, e o comissário da polícia de Boston, chamado Edward Davis, anunciaram que os resultados do teste de DNA provaram que o fluido seminal recuperado na cena do assassinato da Mary Sullivan, em 64, pertencia ao DeSalvo. A Martha disse que o resultado não deixava dúvidas de que o Albert DeSalvo foi o responsável pelo assassinato brutal da Mary Sullivan e que ele provavelmente era o estrangulador de Boston. Embora as evidências de DNA confirmem que ele matou pelo menos uma das vítimas, alguns especulam até hoje que os assassinatos não foram cometidos por apenas uma pessoa. E no fim, ninguém nunca foi julgado pelos assassinatos de Boston, em parte devido à falta de evidências físicas para conseguir comprovar o autor do crime. Porém, o DeSalvo é, pelo menos para a maioria, considerado o homem responsável pelos 13 assassinatos. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.